Você pode se colocar em pé nessa hora? Aleluia. Você já falou com essa pessoa que está perto de você aí, que está na sua frente, está atrás de você? Às vezes você chegou no culto, né, irmão? O culto já estava acontecendo e tal, e aí aquela coisa que às vezes a pessoa já chega e não consegue falar com o irmão, né? Olha aí. Às vezes aquele irmão que você passa aí dias sem ver, né? Às vezes você ou essa pessoa falta um culto, e aí você passa 15 dias, 20 dias sem ver essa pessoa. Aleluia. Vamos pegar a nossa Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 31. A gente tem o propósito esse ano de ler Provérbios todos os dias, né? É o ano da sabedoria. E todos os dias nós lemos Provérbios e lemos o provérbio do dia. Provérbios tem 31 capítulos, né? Então o que a gente faz? A gente pega o provérbio daquele dia. E o provérbio 31, ele é muito conhecido como o provérbio da mulher virtuosa, né? Eu queria convidar você para nós lermos os versículos. Pedir para ver se coloca para mim aqui o slide aqui. Não sei se é Sofia que está lá, Sofia. Provérbios 31, versículo de número 10. Que vai dizer para nós assim: mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Vamos orar nesse momento, amém? Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar na tua casa e de poder sermos ministrados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. O teu Espírito, Senhor, venha ministrar o nosso coração poderosamente, conectando os princípios do céu à nossa mente, ao nosso entendimento, Senhor. Remove toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade, toda limitação, todos os conceitos pré-estabelecidos que muitas vezes nós temos, que nos impedem, Senhor, de receber aquilo que o Senhor tem. Que o nosso coração esteja preparado diante de Ti, para receber a porção do céu nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar, pode se sentar. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, vai discorrer sobre essa mulher, né? Uma mulher cheia de qualidades, uma mulher cheia de capacidades, uma mulher que ela tem uma vida envolvida em diversas atividades, ações, e cada uma delas, essa mulher faz com excelência. Você passa para mim isso, filho? Por favor. Quando você vai correndo o texto, né? Por exemplo, verso 10 a 12, fala que ela é uma mulher de caráter e confiança. O seu caráter e a sua confiança vale mais do que joias preciosas. Então, se relacionar com ela, estar perto dela, vale mais do que o dinheiro. Ela mostra essas qualidades. No verso 13 ao verso 19,
mostra uma mulher empreendedora, uma mulher que levanta cedo, uma mulher que vai trabalhar, uma mulher que se esforça, uma mulher que, sabe, faz render os recursos. No versículo 20 mostra uma mulher que está pronta a abençoar. Ela tem um coração abençoador. Mesmo diante das circunstâncias, das dificuldades, ela está ali para abençoar. No versículo 21 mostra uma mulher que ela cuida da sua família, que ela tem zelo pela sua casa, zelo por aquilo que ela tem dentro do seu lar. Do versículo 25 a 26, mostra uma mulher cheia de força, dignidade, sabedoria. Uma mulher que ela não se deixa parar diante dos desafios, diante das dificuldades, mas ela tem uma palavra de bênção, ela tem uma palavra de graça. E no versículo 30, mostra uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que teme a Deus no seu coração, e todas as suas atitudes e o seu caminho, ele é conduzido pelo princípio de seguir aquilo que Deus tem para ela e no coração dela, não é? Muitas vezes eu já vi e já ouvi algumas mulheres falando, né? Essa mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela é um exemplo, mas é difícil isso, né, pastor? São tantas qualidades, são tantas capacidades, tantas habilidades. Mas eu digo para você que hoje também, nós temos muitas mulheres que também apresentam estas características na sua vida. Hoje a gente vive uma vida muito dinâmica, né? Uma vida com muitas obrigações, muitas responsabilidades. E a gente tem uma pressão, muitas vezes uma pressão social sobre a mulher, que é uma coisa absurda. É uma pressão para que ela seja inteligente, para que ela seja gentil, para que ela se alimente bem, para que ela seja fitness, para que ela vá para a academia, para que ela esteja sempre bonita, para que ela consiga ganhar dinheiro, para que ela consiga se profissionalizar, para que ela cresça academicamente, e toda essa pressão. E além disso tem as obrigações que muitas vezes são colocadas sobre a mulher como sendo uma obrigação exclusivamente dela, né? A sua casa, os seus filhos, porque isso, e existe todo esse processo de pressão que a gente vê muito fortemente acontecendo sobre as nossas mulheres, né? As mulheres. Então eu consigo assim enxergar muitas dessas qualidades que nós vemos na mulher virtuosa em muitas mulheres dos nossos dias. Hoje nós temos muitas mulheres que são verdadeiras guerreiras, trabalham fora, têm o seu dinheiro, o seu recurso. São pessoas que têm uma capacidade incrível, são pessoas que têm uma habilidade fenomenal de lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, diversas responsabilidades, são inteligentes, são pessoas que têm um temor de Deus no seu coração, têm uma palavra de sabedoria. Então a gente encontra muitas dessas mulheres que hoje, cheias de responsabilidades, cheias de obrigações, mas elas exercem as suas funções diárias com amor, com zelo, com dedicação, vencendo essas pressões que muitas vezes estão diante de nós. A gente encontra mulheres se capacitando, trabalhando, crescendo, e muitas vezes são mulheres que são muito mais excelentes do que nós, os homens, né? Eu digo isso com tranquilidade, digo com segurança, que minha esposa é muito mais excelente do que eu em muitas coisas. Em muitas coisas que ela olha e que ela faz, e a capacidade dela de fazer, de resolver e de gerenciar. E eu louvo a Deus pela vida dela e pelas capacidades e por ser quem ela é. E nós vemos isso muitas vezes conversando e vendo com outros homens, né, outros maridos, como que, né, a vida deles foi abençoada e transformada a partir da presença dessas mulheres.
A gente, recentemente, e algo me motivou a trazer essa palavra essa manhã, né? Algo assim, relacionado a isso, né? Que eu vou falar. A gente teve recentemente essa situação voltada para a questão das mulheres que foram acometidas por aquele ato brutal aqui na nossa cidade, né? E a gente precisa falar sobre algumas culturas, que às vezes essas culturas elas permanecem ainda. São culturas que muitas vezes ainda continuam consciente ou inconscientemente no nosso coração, na nossa ideia. Culturas que muitas vezes trazem destruição, morte. Culturas que às vezes não matam fisicamente, como foi o caso daquelas 3 mulheres, mas às vezes matam psicologicamente, diariamente ali dentro do ambiente de casa, do ambiente familiar. Porque muitas vezes nós temos pessoas que ainda têm culturas que são extremamente destruidoras. E eu queria compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo trouxe esse desejo no meu coração, e eu queria compartilhar, você pode pegar esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 7, para nós falarmos sobre algumas realidades. Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando sobre o casamento, a realidade da relação entre o homem e a mulher dentro da união. E vai dizer para nós no versículo 4 da seguinte forma, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A esposa, a mulher, a esposa não tem poder sobre o seu corpo, mas o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Você passa para mim aí? Por que é importante a gente falar sobre isso, sabe? Antigamente, isso aqui que a gente está falando, não é coisa de 1000 anos atrás, não sei o que. É coisa, irmão, que se você for conversar com, às vezes, sua mãe, sua avó, você vai ver isso aqui, ó. A mulher é vista como uma propriedade. Que essa propriedade era passada, né? O pai tinha a propriedade da filha, aí vinha o dote, né? O que era o dote? O cara ia casar com a mulher, né? Aí dependendo da cultura, ou o pai pagava o dote para o noivo casar com a filha dele, porque era uma garantia de dinheiro, de que se alguma coisa acontecesse, aquele dinheiro ia voltar para ele, é tipo um seguro. Ou então, em outras culturas, o cara que ia casar, ele pagava para casar com a mulher, com a filha daquele homem. É como se fosse comprando. É como se fosse um terreno, fosse um bicho, um bezerro, um cabrito, sei lá. Então havia essa ideia de que a mulher era uma propriedade, que essa propriedade ela deveria trazer algum benefício para a família, deveria trazer algum retorno para a família. E a partir do momento que essa mulher, ela não pertencia mais ao pai, ela passava a pertencer ao marido. A mulher era uma posse. Então, quando o apóstolo Paulo vem aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, dizendo assim, olha,
o marido, o corpo do marido, da esposa é do marido, o marido é da esposa. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, não existe esse negócio de propriedade. Vocês dois são semelhantes dentro da relação. Vocês podem ter papéis diferentes, mas não significa que um deve ficar se posicionando superior ao outro, oprimindo o outro, querendo exigir do outro, porque se o corpo do outro é o seu corpo, você não vai querer fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. E a gente precisa ter esse entendimento. Você passa para mim aí, Andrei, por favor. O homem e a mulher têm semelhança dentro do relacionamento. Eles podem ter funções diferentes, mas não significa que o homem tem o poder de oprimir. Ah, essa mulher é minha e tal. E a gente vê isso, querido, sabe? Aquele sentimento de posse, no sentido de que pode fazer o que quiser, pode maltratar, pode... Não é isso. A gente precisa ter esse entendimento, irmão. Essa mentalidade, querido, já foi embora. A gente vive hoje um outro contexto, uma outra realidade, um outro tempo. Isso também não é o princípio da palavra do Senhor para nós. A palavra nos ensina a tratar o outro com zelo, com amor, com respeito, com carinho. Então, tudo que a gente vê muitas vezes desse sentimento, dessa ideia de propriedade do homem sobre a mulher, é algo totalmente contrário aos princípios do Senhor. A mulher não é uma posse que pode ser feito com ela o que quiser, ser tratada de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é assim. Tempos atrás, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, meu marido está me batendo. O que eu faço? Que eu já passei em um lugar, passei em outro lugar, falaram que eu tinha que orar. Eu falei com ela: irmã, a irmã precisa realmente orar. Mas também a irmã precisa ir dar uma queixa na delegacia. Porque o que ele está fazendo com você é um crime. É um crime. Você tem família, você tem pai. Meu pai e minha mãe são vivos, graças a Deus, tem saúde e tal. Converse com eles. Vá na delegacia e dê uma queixa. Porque a gente tem que ter, irmão, esse entendimento. Deus não criou a mulher, querido, nem o relacionamento do homem com a sua esposa, da esposa com seu marido, para ser um lugar de opressão, para ser um lugar de violência, para ser um lugar, querido, de exposição, um lugar que aquela mulher, ela treme quando ela entra dentro de casa, passa mal, se corroendo de ansiedade, com medo da palavra que vai sair da boca daquele homem. Meu irmão, a gente precisa entender, querido irmão, o papel que cada um de nós temos dentro dos nossos relacionamentos. A mulher não é uma propriedade. Porque quando você tem uma propriedade sobre alguma coisa, você faz o que você quiser. Tem um terreno, eu vendo o terreno. Eu construo no terreno, eu coloco lixo no terreno, o terreno é meu, eu faço o que eu quero. Mas quando você fala de um relacionamento com a outra pessoa não é o faço o que eu quero.
A outra pessoa tem as suas dificuldades, as suas dores, as suas qualidades, as suas alegrias, os seus sonhos. E nós precisamos atentar para isso. A gente está vendo aí, querido, gradativamente o aumento dos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Irmão, a gente estava conversando sobre isso esse dia no seminário, sobre as qualidades do cristão. Uma das qualidades que diz para a gente lá, tanto em Timóteo quanto em Tito, é o seguinte: não violento. Não cabe para nós sermos pessoas violentas, seja fisicamente, seja em palavras, seja psicologicamente, seja financeiramente. Porque tem gente que oprime a outra pessoa financeiramente. Às vezes aquela esposa deu um passo de sair do trabalho porque queria ficar em casa. É um direito dela. Trabalhar ou não trabalhar é um direito dela. Tem mulher que, não, eu vou trabalhar. Amém? Graças a Deus minha esposa sempre trabalhou, irmão. Louvado seja Deus por isso. Mas tem uns que falam assim, eu não quero trabalhar. Amém? Mas às vezes aquela irmã dá um passo de não trabalhar, de ficar em casa, cuidar da família, investir tempo nos filhos. Aí o abençoado começa a oprimir a irmã. Tudo que a irmã vai fazer, irmão, é uma luta. Eu queria fazer uma unha. De novo? Eu estou precisando passar aqui um negócio no cabelo aqui, cortar. Ixi! Você nem para que você faz isso? Eu estou precisando comprar umas roupas novas. Mas não tem um bocado de roupa aí? Uma opressão, irmão. Dentro de casa. Porque o cara acha que a mulher é propriedade dele. Que pode fazer com ela o que quiser. Isso é uma coisa muito séria. Outra realidade que tem pra gente, você passa para mim aí, filho, por favor. Está lá em Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Muitos de nós, muitas vezes, e muito tempo durante a história da igreja, esse texto de Efésios 5, 22 foi utilizado para oprimir as mulheres dentro da igreja. Mulher tem que ser submissa. Porque tem que ser submissa. Não pode levantar, porque a mulher tem que ser submissa. E quantas irmãs durante a história da igreja, dos seus milênios, quantas irmãs foram opressas por causa de utilizarem esse texto de uma maneira equivocada? Porque às vezes a gente pode pegar uma passagem, um versículo só, e se a gente tira do contexto, a gente pode utilizar aquele texto de uma maneira errada. Tem um princípio dentro da hermenêutica bíblica que fala sobre isso. O texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então Efésios 5, 22 diz assim: esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitem-se em tudo aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando o apóstolo Paulo está trazendo para nós essa realidade de Efésios capítulo 5, ele está espelhando para nós um princípio que se estende por toda a palavra. Você passa para mim aí, filho? O que acontece? Toda união é uma representação de Cristo e a igreja. Toda união entre um homem e uma mulher, o casamento entre um homem e uma mulher, é um espelho que nós devemos refletir para o mundo o exemplo de Cristo e a igreja. Isso começa lá no Éden, no casal original, no primeiro casal, lá em Adão e Eva. A união dos dois já era um prenúncio daquilo que Deus queria fazer através de Cristo, da aliança entre Ele e a humanidade, entre Cristo e a igreja. E essa união, ela se estende até as bodas do Cordeiro, que é quando essa união ela se concretizará na eternidade. Todo homem, dentro do seu casamento, ele é um representante de Cristo dentro do seu lar. Ele é um representante de Cristo diante da sua família. Então, sempre que você, homem, estou falando com você, homem, for falar alguma coisa para sua esposa, for agir com ela de algum jeito, for conversar com ela por causa de alguma circunstância, você precisa se perguntar: e se fosse Jesus no meu lugar? O que ele faria? Porque o desafio de Efésios, que Paulo vai trazer para a gente, é esse. O entendimento de que o homem, ele é um representante de Cristo dentro da família. E a esposa é uma representante da igreja dentro da família. E assim como Cristo se entregou, o homem precisa ter essa entrega para o seu lar. Amor, dedicação, zelo, carinho, palavras abençoadoras. Então, quando a gente olha para isso, a gente compreende. Quando o Senhor fala para nós sobre submissão, você passa para mim aí, Sofia, por favor. Ele está trazendo uma junção de duas questões. Todos nós, toda a família, ela tem um propósito de Deus, no qual a submissão é a junção de sub mais missão. É o chamado de submissão, da submissão é estar junto no propósito que Deus deu àquela família. Abraçar. Olha, nós estamos juntos aqui. Nós vamos vencer junto. Nós vamos caminhar junto. Nós vamos passar as lutas juntos. Nós vamos celebrar os momentos juntos. Nós vamos dar os passos juntos. Nós vamos caminhar juntos. Observe que Deus coloca esse desafio para a mulher da submissão, porque o Senhor coloca o homem como o cabeça. E nesse processo de ser o cabeça, o Senhor dá uma missão para essa família. E fala: ó, a missão está com vocês. Vem, traga a sua esposa junto, traga os seus filhos juntos, traga a sua casa junto, e vamos juntos vencer esses desafios.
Mas existe uma estratégia maligna nos nossos dias, irmãos, que é uma estratégia que perverte tudo isso. Você passa para mim isso, filho? Jesus vai falar para nós sobre o reino dividido. Certa vez Jesus estava expulsando demônios e disseram para ele assim: ele expulsa no nome, no poder do diabo. Jesus vai dizer assim: como é que o diabo pode expulsar o diabo? Porque o reino dividido não subsiste. E sabe qual é a estratégia do inimigo nos nossos dias? Perverter tanto o papel que Deus deu ao homem, tanto quanto o papel que Deus deu à mulher. E a gente vive isso aqui, ó, dentro das relações. Muitos casais que a gente conversa, eles vivem reino dividido na sua casa. Competição por tudo. Quer competir por quem ganha mais, quer competir por quem os filhos gostam mais, quer competir por quem a família gosta mais. A ver, quer competir porque a família do outro goste mais dele. Tem gente que compete por quem é mais crente, quem manda dentro de casa. E é isso mesmo que o inimigo quer, irmão. Reino dividido. Conflito, desentendimento. A pessoa fala uma coisa, o outro entende outra. Diz isso, o outro entende aquilo. Fala A, o outro entende Z. Por quê? Porque cada um está com a mente em um outro lugar. Os dois não estão com a mente no propósito da família. Isso é muito sério. Tanto o marido precisa se submeter aos princípios de Deus, quanto a esposa precisa se submeter àquilo que Deus tem ministrado para aquela família. E os dois juntos caminham nesse processo. Às vezes Deus vai dar direção para a esposa. E vai chegar para aquele marido e vai falar assim: meu filho, vamos fazer um propósito de oração aqui. Vamos fazer um propósito da gente sentar todo dia, antes da gente dormir aqui, sentar na cama, e a gente ler a Bíblia aqui, pelo menos um capítulo todo dia. Aí às vezes o homem está lá, coração duro. Não, que nada, essa mulher não sabe de nada, eu sou o cabeça dessa casa e tal. Não adianta, irmão, você ser o cabeça se você não tem ouvido. Pega aqui assim, ó. Faz assim, pega assim na sua orelha, assim, pega assim, ó. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: Deus te deu duas. A gente vê o exemplo de Jesus. Jesus era o líder. Era o cabeça entre os discípulos. Mas ele estava ali ouvindo, ele estava entendendo, ele estava conversando, ele estava compreendendo. Em nenhum momento com soberba, oprimindo, atribulando. Não. Então esse processo da submissão é algo que nós precisamos desenvolver no nosso coração. Todos os dias eu preciso me submeter ao princípio que Deus tem para a minha família. Aquilo que Deus quer. Aos princípios de Deus para nós. Todos nós somos desafiados a viver a submissão. E uma última realidade que eu quero deixar com você hoje, está lá em Lucas capítulo 8. Você passa aí, filho, por favor.
Lucas 8. No versículo 1 e 2, vai falar para nós assim, ó. Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino. E os 12 estavam com ele. E algumas mulheres que já haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes. Susana e outras que serviam com seus bens. Esse texto, para nós, pode parecer um texto... pastor, isso aí nem é tão importante assim. Mas a gente precisa entender, queridos, que naquela época, 2000 anos atrás, a mulher não era nem contada. A importância da mulher, querido, era nada. Como a gente falou anteriormente, era como se fosse uma propriedade. Quando a gente vê aquele texto que fala sobre a multiplicação dos pães, diz lá que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Que as mulheres não eram nem contadas naquele período. Quando havia recenseamento, a contagem da população, só eram contados os homens. Mas em diversos momentos, Jesus traz a mulher para o centro da discussão. Valoriza a mulher. Traz ela como alguém de tremenda importância. Por exemplo, quando Jesus para falar com qualquer mulher, com a mulher cananeia, com a mulher de Samaria, com a mulher do fluxo de sangue, simplesmente, querido, o homem, ele não se dirigia à mulher. E tem algumas culturas que até hoje é assim. Só quem se dirige à mulher é a família dele. É o marido, é o irmão. É assim em alguns lugares. A última viagem que a gente fez lá para Israel, a gente estava num restaurante, almoçando. E tinha uma moça servindo. Era uma região árabe lá, né? E tinha uma moça servindo com aquele véu e tal, não sei o que. Eu queria um refrigerante. Eu virei para ela e falei assim: você pode trazer um refrigerante? Ela ficou parada em choque. Aí o irmão dela se meteu entre mim e ela. E falou comigo: você quer alguma coisa? Já meio assim. Eu falei: não, eu só queria um refrigerante. Aí falou: se você quiser, você pede para mim. Tá bom. Recado anotado. É a cultura deles. Até hoje é assim. Sabe? Mas Jesus traz a mulher, 2000 anos atrás, irmão. Jesus traz a mulher para o centro. Para o lugar da participação, para o lugar da conversa. A mulher não era instruída, ela não poderia aprender as coisas, porque entendia que a mulher não tinha capacidade para receber essas informações. Mas Jesus tem esses discípulos e tem também as mulheres que também aprendem com ele. Então Jesus valorizava as mulheres, valorizava. Você passa para mim aí, filho, por favor. Jesus tratou as mulheres colocando elas em evidência.
com amor, com respeito, com valorização. Eu digo para você, não tenha medo de valorizar as mulheres que estão ao seu redor. Não tenha medo de você valorizar sua esposa, sua irmã, sua filha, alguém que você tem ali, uma mulher que você tem na sua convivência, trazer uma palavra de amor, uma palavra de zelo, carinho, uma palavra de bênção, de elogio, de reconhecimento. Não tenha medo. Contrário a isso, eu digo para você, faça. Abra sua boca e expresse, e diga. Verbalize. Reconheça o quanto que ela é importante para você, o quanto que você ama, o quanto que ela, sabe, impacta a sua vida poderosamente. Não tenha esse receio. Assim como a mulher de Provérbios, aquela mulher virtuosa, cheia de qualidades, cheia de capacidades, aquela mulher que fazia coisas cada vez mais excelentes e maravilhosas. Assim também hoje nós temos muitas mulheres que são excelentes, cheias de capacidade, cheias de habilidades, cheias de zelo pelo Senhor. Então nós precisamos valorizar. Sabe, antigamente tinha aquela cultura de briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher, né? Irmão, isso já ficou para trás, tem muito tempo. Na verdade, não deveria nem ter existido. Se a gente está vendo alguém sendo opresso, sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, seja psicológica, seja emocional, seja financeira, nós precisamos chegar junto para romper aquela barreira sobre a vida daquela pessoa. Nós precisamos ter esse olhar, porque Jesus, ele deixa para a gente esse exemplo, ele deixa o exemplo de que a mulher não deveria ser tratada como objeto, não deveria ser tratada como uma propriedade, mas traz essa mulher para o lugar do zelo, o lugar do amor, o lugar do carinho, o lugar do respeito, o lugar da valorização. Então toda vez que você, mulher amada do Senhor, se sentir desvalorizada, se sentir diminuída, se sentir reduzida nas coisas que você faz, nunca se esqueça que Jesus valoriza você tremendamente. Isso é muito poderoso. O amor de Deus, ele é maior do que todas as palavras negativas que você já recebeu. Ele é maior do que todas as dificuldades que você já enfrentou. Ele é maior do que todas as ofensas ou tentativas de diminuir aquilo que você faz ou que você já fez. Sabe, às vezes você conversa com casais que o marido só vê o defeito da esposa. Porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque não sei o quê, porque aquilo, porque ela é assim, porque ela não sei o quê. Fala uma qualidade dela aí, irmão. Pelo amor de Deus. Fala aí, irmão. Bota lá fora aí. Repreende esse espírito que prende sua boca aí, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Às vezes a irmã, coitada, meu Deus, a irmã às vezes faz aquele esforço, irmão. Se embeleza toda para poder agradar aquele caba feio, irmão. Aquele caba que você olha e fala assim, misericórdia, Senhor. Você olha e você fala assim, o irmão foi premiado na Mega Sena. Tem uma mulher abençoada. Mas ele, irmão, fica procurando botar defeito na mulher. A bichinha, coitada, irmão, às vezes vai no salão, faz aquele cabelo, passa não sei quanto tempo,
faz unha, faz isso, sobrancelha, não sei o que, não sei o que. Chega pra ele toda felizinha e tal. E aí, meu bem, o que você achou? O abençoado não consegue dizer uma palavra, irmão. Não tá ruim, não. Tá ruim não o quê, irmão? Abra a boca e comece a valorizar. Valorize a sua esposa, a sua esposa, sua filha, sua irmã. Tenha uma palavra de bênção, uma palavra de amor, de zelo, de carinho, de elogio. Diga para ela, você é linda, você é especial, eu te amo. Olha, eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Abra a boca e valorize. Não se esqueça, querido, não se esqueça, principalmente você, minha irmã, nessa manhã, que Deus te ama incondicionalmente. Mesmo naquele dia que você acorda com a cara amassada, oh Deus, com o cabelo precisando dar uma ajeitada, Deus te ama. Porque Deus nos vê além das nossas aparências. E o amor de Deus, ele é tremendo sobre a nossa vida. Você pode se colocar em pé nessa hora. Eu queria que você saísse do seu lugar, você encontrasse pelo menos 5 mulheres aí. Você vai dar um abraço nelas aí. E vai dizer assim, olha, não esqueça o amor de Deus. Sai do seu lugar. Encontra pelo menos umas 5 mulheres e fala para ela, o amor de Deus é muito maior que tudo na sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A gente não deve nunca, irmãos. Nunca, nunca, nunca. A gente não deve nunca deixar que o inimigo nos convença de que nós somos aquilo que nós não somos. Muitas vezes o inimigo quer convencer a gente de várias coisas. Ele traz coisas para nossa mente. Ele diz para a gente, você não vale nada, você não presta para nada, você só faz coisa errada, nada dá certo na sua vida, você não vai para lugar nenhum, você não... E ele fica trazendo essas coisas e lembrando muitas vezes situações que deram errado na nossa vida. E a gente às vezes acredita, sabe? A gente não deve nunca deixar que o inimigo nos convença de algo que nós não somos. Toda vez que nós estivermos assim, nós precisamos ir para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz a verdade do céu para nós. O mundo pode nos dizer uma coisa, mas a palavra nos diz a verdade do céu. Diz que nós somos amados, diz que nós somos filhos, diz que nós somos salvos, que nós somos meninas dos seus olhos. Então nós precisamos apegar a palavra de Deus no nosso coração, ver essa realidade sobre nós. Vamos orar nessa hora, amém? A tua palavra, Senhor, ela é poderosa sobre a nossa vida, Pai. Ela transforma, ela quebra as barreiras. Ela quebra os grilhões, ele quebra os portões de ferro, ele quebra as trancas de bronze, Senhor. Tu és aquele que transforma a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, que toda palavra que foi lançada contra nós, toda palavra de maldição, toda palavra de condenação, toda palavra de desvalorização, ó Deus, que nessa manhã seja quebrada sobre a nossa vida, Senhor.
Ó Deus, nós louvamos o teu nome por essas mulheres que estão aqui nessa manhã, Pai. Mulheres do Senhor, mulheres guerreiras, mulheres abençoadas, mulheres, Senhor Deus, que têm caminhado na tua presença. Que o Senhor continue a dar a elas sabedoria, zelo, amor, carinho. Ó Deus, que o Senhor possa trazer bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma delas, Pai. Ensina, Senhor, a nós, os nossos homens, Senhor, a tratar as nossas esposas, nossas mulheres, filhas, ó Deus, ó irmãs, as mulheres da nossa convivência, como o Senhor quer, ó Pai, com amor, com zelo, com carinho, com respeito. Que o nosso coração se dobre na tua presença, Pai, e que possamos submeter o nosso entendimento diante de ti, para te servir e te adorar, Pai. Nós louvamos o teu nome nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.